E, sejam muito bem-vindos, eu sou César, eu invisto em cripto. E essencialmente hoje a gente vai falar aqui sobre o preço do Bitcoin e a análise do gráfico e notícias importantes que vale a pena eu trazer para vocês. O primeiro que eu queria falar aqui é sobre o preço do Bitcoin, né? A gente tem aqui o gráfico diário, nas médias semanais, média de 8 está abaixo, a média de 21 está abaixo. Então, a curto prazo é evidente a tendência de baixa, mas a gente não consegue falar isso ainda do semanal. E eu particularmente já estou posicionado fora do mercado, mas se você ainda não tem certeza ou quer pagar para ver, espera tocar a média de 56 para ver como é que reage o mercado. E a gente não consegue muito prever, né? Mas é isso. Mas o que eu queria falar mesmo aqui hoje é sobre as notícias. Hoje duas notícias me saltaram aos olhos. A primeira delas é essa, onde o Banco Mundial, né, o FMI, deseja liderar ataque contra o mercado de criptomoedas. Recentemente eles lançaram um artigo onde eles falam sobre uma regulamentação global, consistente e coordenada. Eu, sinceramente, eu acredito que é possível para um ativo global como o Bitcoin existir diretrizes globais, porque a ONU ela já faz isso com a saúde, não é difícil você ter um órgão mundial fazer isso para as finanças. Mas, particularmente, vamos ver a notícia aqui para poder eu dar minha opinião, mas o Fundo Monetário Internacional publicou um artigo com o nome A Regulamentação Global das Criptomoedas deve ser abrangente, consistente e coordenada. E essa notícia está acontecendo logo depois dos Estados Unidos traçar os primeiros passos da lei de regulamentação da moeda, né? Porque atualmente ele é o principal foco de mineração. A China já está perdendo lugar, começou a caçar o Bitcoin, então os Estados Unidos agora é o foco. Como sendo o foco, eles querem meter a mão nisso, né? Então é normal existir essa regulamentação. Agora, quando isso parte de uma instituição global, a preocupação é um pouco maior, porque você começa a ter um ativo que, por mais que você não queira rastrear, você queira evitar pagar impostos e o que for, que é o Bitcoin, essencialmente você em algum momento tem que vir para o mercado dolarizado, mercado de moedas dos governos, para poder pagar suas contas, né? Então, resta ficar de olho, mas sinceramente a máxima do Augusto Bax eu levo para mim. Bitcoin não se vende, só se compra. E é isso que eu tenho feito. Eu recomendo que você faça também. E o que acontece? No meu ponto de vista, eles falam aqui sobre desestabilização das moedas e o porquê que países pequenos vão sofrer mais com isso. Particularmente, isso daqui para mim é balela. São os países pequenos como Suíça, né? Assim como aqueles grandes centros de lisura financeira, a partir da Suíça, todos as offshores que tem por aí. País pequeno tem principalmente mais a ganhar com Bitcoin do que a perder. Então, El Salvador está aí para dar o primeiro exemplo, Honduras também. E, enfim, eu só quero deixar minha opinião aqui, que é: vamos se preparar, se proteja com o Bitcoin, mantenha sua carteira privada e dá um exemplo, né? Como, por exemplo, mesmo na América Latina, que é esse centro de regulamentações forte, a gente tem aqui o Uruguai. O Uruguai que já está começando a instalar o primeiro ATM em 2022, né? Um caixa eletrônico para lidar diretamente com Bitcoin. E é engraçado porque assim, o Uruguai ele não é um país muito avançado, falando em níveis de movimento de economia, ele não é um país muito de fluxo. Mas tal como o Paraguai, são países menores que precisam ser mais liberais para poder ter liberdade ali e haver comércio. Então, você vê uma notícia dessa falando sobre o Uruguai, muito pequeno, menor do que São Paulo em população, menor do que muito estado. É um alívio e ao mesmo tempo já te seta a direção que você tem que ter. Se você quer estar em criptoativos no geral,
se prepare para você se proteger. Obviamente, a evasão, a elisão fiscal é o que você tem que procurar, né? Como é que você se encaixa para evitar pagar o menos imposto possível. E nesse caso aqui, eu não me surpreenderia, por exemplo, se daqui a pouco tempo o Paraguai também tivesse notícias nesse sentido. Eu, inclusive, vou procurar mais a respeito. Porque é o que vai acontecer. O país pequeno ele tem tudo a ganhar com um bom ativo. E o país grande ele quer regulamentar o bom ativo, porque ele quer ganhar mais ainda. Se você discorda desse ponto de vista, bota no seu comentário aí. Se você também concorda ou tem mais notícias, me acrescenta, porque eu quero conhecer mais, né, do que os países pequenos têm feito. E toda ajuda é muito bem-vinda. Por hoje é só. Deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal que todo dia vai ter notícia.